Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar uma vida ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Eu acabei de fazer a leitura de Provérbios capítulo 18, verso 20 ao 21. A Bíblia que usei, ela tem uma linguagem atualizada. É um português mais claro, voltado aos nossos dias. E que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua generosidade, pelas suas misericórdias, possa nos conceder um sábado abençoado. E que esse sábado seja um sábado de respostas, seja um sábado de milagres, seja um sábado de portas abertas, seja um sábado de provisão, seja um sábado de curas, seja um sábado de libertação, seja um sábado de transformação, seja um sábado de renovo e de algo novo que somente o Senhor, o nosso Deus, tem o poder de nos conceder. Amém? Pois bem, amados, chegamos a mais um sábado, a mais um encerramento de semana. Hoje também é o penúltimo dia do mês de novembro. Parece que foi ontem que 2025 estava tendo o seu início. O tempo passou como se fosse um abrir e fechar de olhos e olha nós aqui. Amados, esses dois versos que fiz menção a vocês, eles são muito profundos. Me entendam. De segunda a sexta, na verdade todos os dias, o nosso tempo ele é muito disputado e concorrido, não é? Nós somos pessoas com muitos compromissos. Eu vejo muitos guerreiros, muitas guerreiras interagindo, lutando para poder viver as bênçãos do Senhor, e tudo isso demanda tempo. Né? Eu não sei qual é hoje a sua realidade, se hoje você estará de folga ou se você hoje estará de plantão. Eu nesse momento não estou aqui, gente, não estou aqui, sendo bem sincero com vocês. Eu estou por findar o meu turno. Eu trabalho no turno C, né, que é o turno da madrugada. Quando esse vídeo chega para vocês, eu estou ainda no trabalho ainda, né? Eu moro num local muito agitado e lá também é bem agitado, então eu não consigo gravar bem na hora. Mas eu sempre peço a Deus para poder me usar, para poder falar a vocês. E eu peço a vocês, fiquem até o final, porque a oração ela não tem uma validade. A ministração que todos os dias eu peço a Deus para poder me usar, me direcionar, ela não tem uma validade, né? Talvez você esteja vendo esse vídeo no ano 2026 ou 27, né? Mas que Deus possa te abençoar graciosamente nesse momento. Amados, a nossa vida, ela tem sido assim. O nosso tempo tem sido muito disputado. Acabamos por ter momentos com a nossa família, às vezes pela tela de um celular. Às vezes ouvimos a voz daquela pessoa que tanto amamos por uma mensagem de áudio, né? Por uma mensagem de texto. E amados, isso é pouco. Se hoje você, meu irmão, se hoje você, minha irmã, está com essa oportunidade de folgar, está em casa, aproveite o máximo a sua família. Ah, mas eu quero viver o meu negócio lá fora. Amados, você tem a sua liberdade, mas eu quero dar essa recomendação a todos vocês. Aproveitem ao máximo a sua família. De segunda a sexta, nós mandamos mensagem para nossas esposas assim: meu amor, como eu te amo. E vem cá, hoje você pode abraçá-la com mais calma, chegar ao ouvido dela e falar: eu te amo. Hoje é o dia que você pode brincar com seus filhos. Eu fico analisando o meu menino, tá com 10 anos, gente,
tá enorme, né? Cada vez mais independente. E eu fico assim, nossa, são 10 anos que se passou. São 10 anos que nunca mais vai voltar. O tempo de viver com a sua família é o hoje. Amados, entendam o quão frágil é a vida. O quão frágil é a vida e como o tempo é. Entendam, o tempo é como se fosse as águas de um rio. Quando você contempla aquela água com a folha passando, aquela água com a folha passando passou. Nunca mais vai voltar. Assim é a vida, assim são os dias. O dia de hoje nunca mais vai se repetir. Se Deus nos permitir, haverá sim novos sábados, haverá sim novos dias, né? Haverá sim novos meses, mas cada um com a sua distinção. Hoje é o dia de você abraçar a sua esposa. Hoje é o dia de você abraçar o seu esposo. Hoje é o dia de você dizer o quanto você ama a sua família. Hoje é o dia de você chegar e brincar com o seu menino, de você brincar com a sua menina. Me entendam. Hoje o meu menino está com 10 anos, mas eu sei que se assim Deus permitir, daqui a 8 anos, ele vai estar se apresentando às Forças Armadas. Quem sabe daqui a 10, 12, 15 anos casando. E o tempo segue passando. O dia de hoje nunca mais vai voltar. E, amados, eu sei que a nossa vida é bem corrida, concorrida. Lá fora é um campo de batalha. Lá fora a nossa fé é posta à prova o tempo todo. E eu quero dizer a vocês, não tragam esses problemas da rua para casa. Mas eu também quero recomendar a vocês, por favor, não deixe nada lá fora. Deposite tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 5 assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Caminho aqui tem o mesmo sentido de vida, de sonhos, planos, projetos, relacionamentos. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. O confia aqui tem o mesmo sentido de fé, de esperança. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6 assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. O mais Ele fará. Aquilo que está fora do seu controle, aquilo que ninguém mais pode fazer por você, aquela área que ninguém mais pode te socorrer, deixa que segue no controle de Deus. O mais Ele fará. Hoje é o dia de honrarmos a nossa família. E me entendam bem, quando você prioriza a sua família, quando você honra a sua família, você também está honrando os céus. Eu sei que cada um tem uma realidade. E como eu tenho orado pelas portas abertas a vocês, como eu tenho orado pela provisão de Deus a vocês, que o pão nunca venha faltar à sua mesa, como eu tenho orado pela cura, como eu tenho orado pela libertação. E amados, eu sei que manter um bom discurso é difícil, né? Eu sei que tem gente que pega e fala, para mim não dá mais, eu desisto. Amados, são palavras pesadas. Muito cuidado com o que vai sair da sua boca. A Bíblia diz que vamos ter que arcar com as consequências de tudo que dissermos. Amados, o mundo espiritual existe de verdade. Quando você libera uma palavra negativa, quando você se expressa verbalmente mal, quando você fala que não tem mais jeito, causa perdida, é desse jeito mesmo, amados, muito cuidado. Porque quando se expressamos mal verbalmente, quem entra em cena para poder validar o discurso negativo que falamos é o diabo. Quando você pega e começa a abençoar, eu sempre tenho ministrado a bênção após a leitura aqui, sempre falo amém. Amados, a palavra amém significa assim seja. Então quando eu faço uma ministração de bênção em cima do dia, eu sempre coloco o termo amém, dizendo, Senhor, assim seja. Eu sei que é difícil mantermos um discurso bom quando tudo está difícil. Eu estou com um pouco mais de um mês nessa empresa,
né? Eu tive um momento das portas fechadas, não foi fácil. Digo a vocês que não me faltou nada. Eu torno a repetir aqui, eu não ganho R$1 ainda na internet. Não sei se vou chegar a ganhar. Não ganho R$1 da igreja, né? Não é a minha intenção, né? Eu orei muito pelas portas abertas, as portas se abriu, lá é 6x1, e eu vou trabalhar com alegria, meus amados. E como eu oro no dia de hoje para que a porta venha se abrir na sua vida. Eu sei que é difícil conservar a fé. Eu sei que é difícil conservar a esperança quando tudo diz que não vai dar. Amados, seja você o profeta da sua vida. Eu te convido, eu te desafio a você expressar diante de Deus a sua realidade. Você tem que ser sincero: Senhor, o meu cenário está assim, assim e assim. Mas eu ouso profetizar que o meu cenário está mudando a partir de agora. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, o profeta ele tem uma visão de um vale de ossos secos. Essa visão desse vale de ossos sequíssimos, na verdade, representava o seu povo, as condições do seu povo diante do mundo. E o profeta entende que aquele vale está fazendo uma alusão ao seu povo. E Deus pergunta a ele: vem cá, Ezequiel, porventura tem como reviver esses ossos? O profeta, quando vê aquela condição de desesperança, ele fala assim: Senhor, tu o sabes. E Deus o lembra: você é profeta, então você vai profetizar a vida em cima desse vale. Eu te convido a profetizar a vida em cima desse vale. E deixa eu te dizer mais: você não precisa pagar R$1 a ninguém. Você não precisa fazer campanha. Amados, eu creio muito no poder da oração. O que vai determinar se você vai viver uma mudança de Deus em sua vida a partir de hoje, a partir de agora, vai ser a sua fé. Eu vou dizer de forma ousada: o meu Deus é maior do que a sua situação. E que Deus possa mudar de forma radical a sua história. Amados, vamos ser felizes, vamos se expressar com sabedoria, vamos ser sinceros diante de Deus. Senhor, o cenário é esse, mas eu creio que o meu Deus é maior do que tudo. Tem uma expressão que usamos, né? Ela diz assim: não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga o problema o tamanho do seu Deus. É uma expressão bonita de se usar na teoria, mas eu te convido a usá-la também na prática. Não se render ao que você está vendo, não se render ao que você está vivendo, mas sermos pessoas de fé. Me entendam, não tenho riqueza. Lá no trabalho, nós só temos 1 hora de RF, de refeição, né? A gente nem para poder cochilar, porque não dá. Quando a gente está muito cansado, porque não conseguimos descansar bem durante o dia, que a gente tenta dormir, a gente avisa um outro: por favor, hein, quando dá hora de acabar, bate lá na cabine do caminhão para a gente poder acordar, porque a gente não acorda. E quando a gente tenta tirar esse cochilo, a gente acorda parecendo que apanhou, gente, porque não foi um intervalo com tempo suficiente para o nosso corpo físico se recompor. Então a gente prefere dar aquela forçada e se conservar acordado. Amados, eu creio muito no cuidado de Deus em nossas vidas. Eu tenho sido honesto com vocês, mediante essas gravações. Eu tenho vivido também as minhas lutas, mas eu busco viver todos os dias em fé e esperança. Eu te convido a viver o mesmo, a ter fé e esperança. Eu te convido, meus amados, a lutar em oração e provocarmos o milagre. Amados, eu quero arcar sim com as consequências do que estou dizendo a vocês.
A Bíblia diz algo interessante no livro de Jó. Jó, capítulo 42, verso 10, que Deus mudou o cativeiro de Jó, que Deus abençoou a vida de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Eu sempre tenho insistido a vocês, por favor, me dá o prazer de poder colocar o seu nome no meu caderno de oração. Embora seja um caderno fino, ainda não cheguei nem na metade das folhas aqui. Já estou há um ano tentando preencher esse caderno. Eu achei que ia ser rapidinho, né? Mas a cada nome anotado aqui, aumenta a minha responsabilidade. Porque quando a pessoa chega a pedir para colocar o nome aqui, eu sei que a pessoa está vivendo um momento de desafio. Amados, não se renda a nada que esse mundo tem jogado na sua direção. Deus é mais. Deus é maior. O verso de número 21 de Provérbios 18 diz que eu devo usar bem as minhas palavras, né? Que o que sai da minha boca tem o poder de salvar ou o poder de destruir, né? Amados, eu não estou aqui para iludir ninguém. Eu não estou aqui para poder prometer uma vida perfeita a ninguém. A Bíblia é bem clara e honesta com cada um de nós. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus tem sido honesto com cada um de nós. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É Jesus dizendo, eu passei pelos processos dessa vida e venci. E antes de orar, eu quero lembrar a cada um de vocês que esse santo livro aqui contém milhares de histórias envolvendo homens e mulheres de fé. Nenhum deles tiveram vida fácil. Nenhum. Eu te desafio a achar alguém aqui dentro que faz parte da história bíblica, que teve uma história fácil, onde tudo foi muito rápido. Não tem. Nem mesmo o nosso Cristo, o nosso Senhor, quando esteve aqui, teve vida fácil. Mesmo sendo Ele Deus, enquanto esteve aqui, teve um ofício. Jesus era chamado filho do carpinteiro, aprendeu o ofício da carpintaria. Até mesmo Cristo teve uma profissão. Até mesmo Cristo, ele dependeu do pão para poder alimentar o corpo físico. Dependeu de tomar a água para poder manter vivo, funcionando o seu corpo físico. Amados, Jesus não viveu uma vida simulada. Jesus, de fato, viveu uma vida humanizada. Teve fome, teve sede, teve as dores físicas, teve cansaço, teve seus problemas. Amados, quando ele esteve aqui, até ele teve os seus problemas, mas ele teve bom ânimo. E ele também nos convida a ter bom ânimo, independente do que você está vivendo. Tenha fé e nunca se esqueça que o Senhor Jesus é maior. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, esse verso, ele diz assim, porque para Deus nada é impossível. Com base nesses versos, nessas histórias, é que eu venho orar com ousadia. Sendo sincero a vocês mais uma vez, não existe oração mágica, não existe pastor mágico, mas existe sim um Deus todo-poderoso que tem o poder de mudar agora a nossa vida. Torna a insistir aqui, você não tem que pagar nada a ninguém. Eu não peço dinheiro, não é minha intenção. A minha intenção é essa, somar em fé e em oração com vocês. E entendam, eu posso somar em fé e em orações com vocês, mas eu não posso ter fé por você. Um dos versos mais pesados da Bíblia é Mateus capítulo 13, verso 58, a qual diz assim, que o Senhor Jesus não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade deles. Esse local foi a terra a qual o povo viu ele crescer. O povo viu ele aprender o seu ofício com José.
O povo viu ele iniciar o seu ministério. Esse mesmo povo que fez parte da vida dele, da vida carnal dele, quando ele se apresenta, quando ele começa a ser um nome aclamado, um nome que sobressai em meio ao seu povo naquela época, o povo daquela cidade, a qual o viu quando menino, tem dificuldade de reconhecê-lo como Messias. Quando o povo vê, o povo não acredita que ele seja o Filho de Deus, que ele era o Messias. E esse comportamento e esses pensamentos impediram a muitos de viver os milagres. Amados, Cristo pode tudo. E o que vai determinar se vamos ou não viver as mudanças vai ser a nossa fé. Vamos orar? Pai, o nosso sábado está seguindo o seu curso. Cada um está tendo uma realidade. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa sim, em nome de Senhor Jesus Cristo, a conceder um sábado abençoado aos meus irmãos. Pai, como eu amo orar assim, Pai, chamando o Senhor de Pai. Porque quando eu penso na proposta de um Deus que eu posso chamar de Pai, eu me recordo, Senhor, desse caderno. Quando eu vejo, Senhor, a minha vizinhança, quando eu vejo aqueles rostos no ônibus, enquanto vou para o trabalho, veja, são todos meus irmãos. Por isso eu oro, meu Pai. Visite agora, Senhor, os corações dos meus irmãos. Cada um está tendo uma realidade, Pai. Alguns estão de folga, outros a caminho do trabalho, a caminho de compromisso. E eu te peço, Cristo, não nos deixe sermos vítimas de acidentes, sermos vítimas, Senhor, de pessoas mal intencionadas. Senhor, guarda a nossa saída, guarda, meu Pai, a nossa estadia fora, guarda também o nosso regresso, meu Pai. Senhor, esses homens e mulheres têm família, tem alguém esperando, Senhor, o retorno, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, eu quero voltar daqui a pouco para a minha família, eu quero ir trabalhar e voltar para a minha família. Eu quero que esse seja o desejo dos meus irmãos. Nos guarde do mal. Pai, eu estou indo trabalhar daqui a pouco. E eu te peço, meu Pai, pela bênção da porta aberta na vida de quem está desempregado. Senhor, o mês está por se findar, a semana se findando e as contas chegando. Pai, dói. Eu posso orar assim porque eu sei, Senhor, que é viver as portas fechadas e como dói. Como dói ver as contas chegando. Como dói o telefone tocando, sendo cobrança. Pai, não deixa, Senhor Deus, essa família envergonhada. Pai, enquanto as portas estavam fechadas, eu posso testemunhar que o Senhor não deixou faltar o pão de cada dia. O Senhor proveu. Eu te peço, provê na vida dessa família. Senhor, eu creio que são pessoas humildes, assim como eu. Eu creio, meu Pai, que não terão problemas em aceitar uma cesta básica, uma ajuda de alguém. Não é desprezando nada disso, mas o que vai satisfazer, Senhor, esse guerreiro, esse meu irmão, é as portas se abrindo, meu Pai. Abre as portas. Senhor, minha carteira foi assinada em um dia de sábado, dia 25 de outubro. Ela foi assinada num sábado, foi num sábado que eu comecei nessa empresa. Então eu te peço, meu Pai, que hoje o telefone possa tocar assim de forma favorável. E essa pessoa se findar, Senhor, essa semana, esse mês, Senhor, já iniciando outro mês, já indo fazer entrevista, já indo ser contratada. Deus grandioso, abre as portas, manifesta a tua provisão, guarde essa família, meu Pai. Senhor, as portas fechadas são difíceis, mas lidar com a doença, com a enfermidade, com as dores, eu acredito que seja muito pior. Meu Cristo,
Eu tenho lido relatos de pessoas que estão lidando com uma doença que a medicina já deixou desenganada. Senhor, eu leio os comentários, eu vejo a fé, eu vejo a esperança, eu vejo a força, eu vejo, Senhor, o coração agradecido, meu Pai, a Ti. Senhor, não estou aqui para iludir ninguém, não estou aqui para enganar ninguém, meu Pai. Senhor, eu não estou fazendo promessa a ninguém, mas eu estou usando a Tua palavra, meu Pai. E a Tua palavra diz que os sinais vão de seguir os que creem. Que eu posso sim orar pela segurança, que eu posso sim orar pelas portas abertas, pela provisão na vida dos meus irmãos, que eu também posso orar pela cura. Oh Deus, dói, meu Pai, quando eu leio. Senhor, eu não posso fazer nada por ninguém. Sou limitado, mas o Deus que eu tenho pregado aqui todos os dias é ilimitado, pode todas as coisas, é maior do que tudo, meu Pai. Senhor, Tu és maior do que tudo. Senhor, eu só posso fazer o que é natural, mas o Senhor pode fazer o sobrenatural, meu Pai. Eu fiz menção aqui a diversos versículos, Senhor, e um versículo, Senhor, profundo é Lucas 1,37, que diz que para o meu Deus nada é impossível. Eu creio, meu Pai, que o Senhor há de nos conceder sim a segurança, há de nos conceder sim a porta aberta, a provisão, e nesse momento, meu Pai, a cura. Pai, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo, então eu jogo para o Senhor. Mas eu quero induzir os meus irmãos a terem fé nesse momento, a terem esperança nesse momento. Eu te desafio nesse momento a você manifestar a sua fé em Deus. Nesse momento eu estou orando com você. Eu estou somando a minha fé com você, mas eu não posso ter fé por você. Entendo. Eu não posso ter fé por você. A Bíblia não me dá respaldo para isso, mas ela diz que eu posso somar em fé e somar em oração. Põe a mão no local da enfermidade, mas ponha com fé. Eu sei que ter a fé nesse momento é desafiador, é assustador, né? Eu sei que chega a assustar. Eu creio que essa oração pode mudar tudo na sua vida. Pode ser uma oração decisiva. Mas vai depender de você nesse momento. Diga nesse momento a Deus o nome do seu mal. Seja transparente, seja sincero. E se você tem fé pequena, uma fé frágil, a Bíblia conta a história de um homem que chegou a Cristo e falou: Senhor, me ajude a vencer a minha falta de fé. Pai, eu não sei qual é o nome dessa doença. Talvez seja câncer. Talvez seja um órgão com falência. Talvez seja aquela dor miserável na coluna. Perda de memória, perda de visão. Perda, Senhor, de audição. Perda, Senhor, de locomoção, dos movimentos. Cristo, no Teu nome eu quero repreender agora esse mal. Repreenda essa doença, repreenda essa dor. Repreenda essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saia a doença, saia a enfermidade, saia mal. Deixa a vida do meu irmão, deixa a vida da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar nesse momento pelas minhas irmãs que estão vivendo a gestação. Senhor, há uma criança sendo gerada nesse ventre. Eu repreendo agora toda deformidade. Eu repreendo toda doença hereditária, toda maldição, toda demência, e abençoo a tua criança em nome do Senhor Jesus. Senhor, tem muita gente orando e pedindo oração para poder superar os vícios. Ninguém quer beber até cair no chão. Ninguém quer fumar, Senhor, até ver os seus pulmões e órgãos comprometidos. Pai, ninguém quer ficar drogado, caído na sarjeta, meu Senhor, perdendo seus sentidos, sendo uma piada, sendo um motivo de pavor e assusto para a sociedade. Cristo, essas pessoas têm o desejo de romper com os vícios. Espírito Santo, eu te peço, dá a força, dá a graça, ajuda, Senhor, os meus irmãos a vencerem a sede do álcool, a vencerem, Senhor, o desejo de tragar esse cigarro, Senhor, dá força para poder resistir, Senhor, a essas substâncias malditas e miseráveis. Dá força, Espírito Santo, Tu podes. Eu te peço agora pelos lares.
Eu te peço agora pelos nomes anotados aqui nesse caderno. Senhor, o caderno não está na metade, contudo tem bastante nome aqui. Eu já não consigo mais citar um a um, mas estão anotados aqui com carinho, com seriedade, com responsabilidade. Pai, são os meus irmãos. Pai, eu vou repetir, são os meus irmãos. Tu és nosso Pai. Eu te peço, meu Pai, abençoe a vida de cada um aqui, meu Cristo. Muda, Senhor, a história de vida, Senhor, desses meus irmãos aqui anotados. Meu Cristo, Tu és o Deus que age no sobrenatural. Senhor, Tu não conheces limites, eu te peço. Senhor, muda a história. Cura, salva, transforma, liberta, Senhor. Dá propósito, dá sentido a cada uma dessas vidas em nome do Senhor Jesus. Guarde, meu Pai, os nossos lares, guarde a nossa casa. Cristo, hoje é sábado e tem gente que tem perdido o prazer de estar em casa. Senhor, de segunda a sexta, nós temos uma vida tão corrida, tão apertada, são tantos compromissos, são tantas situações, que o tempo com a nossa família é bem curto, meu Pai. Muitos saem de madrugada e só chegam em casa tarde da noite cansados, desgastados, mas eu te peço, meu Senhor, Pai, tira esse sentimento que afasta os meus irmãos de estar em casa. Tem homens e mulheres que não têm prazer de estar com a sua família. Isso, Senhor, isso é uma influência espiritual. Espírito imundo, mal, saia daí. Pois esse homem tem uma família. Pois essa mulher tem uma família. Eu te repreendo, espírito da rebeldia. É você que desperta a rebeldia, a desobediência em nossas crianças, jovens e adolescentes. Você está amarrado, sai dessa família. A nossa casa não será um campo de batalha, um campo minado, mas sim um refúgio, um local de descanso, pastos verdejantes. Senhor, eu oro pelas bênçãos da comunhão, da paz e da harmonia, da boa comunicação, Senhor, dessa família. Conceda a essa família um sábado abençoado em nome do Senhor Jesus. É no Teu nome que eu oro, meu Pai. É no Teu nome que eu faço essa oração. É no Teu nome que eu deixo, Senhor, a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, sim, pela Sua graça, possa nos conceder um sábado abençoado. Se você está indo trabalhar, vá trabalhar feliz. Não se esqueça que para você a porta está aberta. Tem muita gente orando para que a porta possa se abrir. Valorize o seu trabalho. Talvez você quisesse estar em um monte de outro canto, mas se você tem que trabalhar, vá trabalhar. Amém? E se você está de folga, aproveite ao máximo essa oportunidade de estar com a sua família. Nunca se esqueça que o tempo está passando e essa criança que hoje você consegue segurar no colo, ela vai crescer e a vida dela vai andar. Então, valorize esses momentos com a sua família. Hoje é o dia de você falar ao pé do ouvido, abraçando a sua esposa, o seu esposo, o quanto você o ama. Aproveite o dia de hoje. Amém? Honre a Deus honrando a sua família. Que Deus possa, pela sua graça, nos conceder um sábado abençoado e um sábado de realizações. Paz seja convosco.